Olá, bom dia, bom dia. Probleminha aqui. Hoje nós vamos conversar, um pouquinho também sobre a palavra de Deus, no dia 19/12/2023, uma terça-feira, onde nós vamos ler João capítulo 14, versículo 1. João 14, versículo 1, que diz assim, ó: Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Essa é uma versão mais corriqueira, né? Uma das versões mais corriqueiras que a gente tem, mais lidas, né? Que é a versão Almeida Revista Atualizada, né? Na versão, por exemplo, Nova Tradução na Linguagem de hoje, diz assim, ó: Não fiquem aflitos. Na versão King James, fala assim, ó: Não permita que o vosso coração se preocupe. E na versão transformadora, nova versão transformadora, diz assim, ó: Não deixe que seu coração fique aflito. Então, em todos esses casos aqui, tem a versão também que fala: não se perturbe o coração de vocês, né? Na Bíblia de Jerusalém. Todas essas versões aqui, elas falam sobre gestão de sentimentos, né? Gestão de emoções. Jesus estava conversando com os discípulos ali e eram as últimas palavras de Jesus. Ele estava se despedindo deles. E foi assim uma semana, ou melhor, foram anos, né? Pelo menos aí 3 anos e meio, de bastante agitação, onde a vida deles teve bastante alteração, né? Eles tiveram uma rotina toda modificada através da presença de Jesus na vida deles. E agora Jesus se despede. Jesus está dizendo para eles: olha, eu estou indo embora. Já chega, já cumpri a missão, agora eu tenho que ir. E vocês vão ter um novo consolador, uma pessoa que estará com vocês, e é o Espírito Santo, que estará dentro de vocês para conduzir vocês. Mas não era a mesma coisa. E eles ficaram com o coração perturbado, ficaram aflitos, ficaram tristes, né? É, a palavra na Bíblia, no dicionário bíblico, a gente vê essa expressão perturbar ou turbar o coração como uma inquietação, um desequilíbrio emocional que está associado à ansiedade, ao medo, à frustração, à confusão, né? Então, aquilo que Jesus falou com eles ali, olha, estou indo para o Pai, toda essa informação, essas últimas palavras que Jesus estava dizendo para eles ali, gerou neles ansiedade, medo, frustração, confusão, e eles realmente ficaram inquietos, ficaram realmente desequilibrados emocionalmente. E Jesus falou: olha, toma cuidado com esse sentimento, com essa emoção, com tudo isso que está nascendo dentro de vocês. Toma cuidado com isso, né? Espere em Deus, creia também em mim. É aquilo da fórmula, né? A fórmula para a gente fazer uma gestão dos nossos sentimentos e das nossas emoções. A diferença entre emoção e sentimento é que a emoção é uma reação, né? Você recebe uma notícia, viu alguma coisa, percebe alguma coisa, e imediatamente você tem uma reação de medo, uma reação de raiva, uma reação de alegria, de histeria. Você tem algum tipo de reação. Isso é emoção. Sentimento já é uma coisa elaborada, já é uma coisa que você calcula, você pensa, você vai construindo dentro do seu coração, leva tempo, né? Então, uma emoção mal administrada pode gerar um sentimento também nefasto, né? Porque os nossos sentimentos conduzem os nossos passos, né? É a partir daquilo que a gente sente, que a gente alimenta dentro do coração, que a gente vai agindo. Então, por isso Jesus falou: olha, não deixe o coração de vocês fique triste, não deixe o coração de vocês fique aflito, não deixe o coração de vocês fique perturbado, preocupado excessivamente, para que vocês não tomem atitudes, não tomem decisões precipitadas. E não foi o caso de Pedro. Quando prenderam Jesus, a emoção que subiu no coração do Pedro foi tão forte que ele não conseguiu dominar. Ele quase que ele assassina, quase que ele mata alguém naquele momento, né? Então, a Bíblia nos orienta em vários textos, em Provérbios, por exemplo, em tantos outros textos, a gente fazer boa gestão dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Os sentimentos e emoções são coisas que muitas vezes não nos pertencem, estão em nós, né? As emoções estão, a gente recebe descargas hormonais diante de situações, né? E a gente precisa tentar fazer gestão disso, né? Porque senão a gente pode tomar uma atitude precipitada em cima daquilo, né? Situações passionais geralmente são a razão da gente muitas vezes se arrepender, né? Muitas palavras ditas na hora da emoção, de forma passional, né? Paixão, cheio de paixão, cheio de emoção, carregado de emoção. Ali muita coisa dita, muita coisa feita, quantas mortes, quantos assassinatos, quantos relacionamentos
são desfeitos por causa de passionalidade, né? Então, por isso que é importante fazer uma boa gestão das emoções. Agora, o foco da minha reflexão aqui está mais ligado ao fato do sentimento que a gente carrega no coração e que muitas vezes é oculto às pessoas, né? E as emoções que as pessoas, os sentimentos e as emoções também que as pessoas carregam dentro dos corações delas, que muitas vezes são ocultas a gente, né? Às vezes a gente lida com pessoas e a gente vê a pessoa com um sorriso no rosto, expansiva, tranquila, alegre, mas a gente não sabe que tipo de sentimento está abrigado dentro daquele coração, né? A gente não tem ideia que tipo de sentimento, que tipo de emoções, de fato, aquela pessoa carrega dentro da vida dele. Tem pessoas que carregam dentro do coração marcas terríveis, né? Tem pessoas que carregam no coração sentimentos horríveis, mas está sempre com um sorriso no rosto, está sempre com alegria estampada no rosto, né? Tem sempre uma palavra amiga, tem sempre um abraço para dar. De repente, o abraço que a pessoa te dá é o abraço que a pessoa quer receber, né? Porque ela tem sentimentos ali dentro dela que precisam ser curados, ainda estão vivos ainda ali, sangrando ainda, né? E precisa ser curado. E o que Jesus fala sobre isso? Creia em Deus, creia também em mim, né? A gente precisa levar os nossos sentimentos e emoções diante de Deus, cristianizá-los, né? Levando diante da cruz de Cristo, para que Ele possa fazer a gestão disso para a gente, ou com a gente, nos ajudar realmente a tratar desses sentimentos e emoções. Por esses dias eu estava conversando com uma pessoa que passa exatamente por uma situação semelhante a essa, né? O coração carregado de sentimentos que não são visíveis a olho nu, né? Não são visíveis. Tem pessoas, por exemplo, que são raivosas, melancólicas, histéricas, ansiosas, passionais, expansivas, né? Tristonhas, né? A nossa maturidade precisa nos levar a aprender a educar isso, né? A, a fazer gestão disso, né? Deus está vendo todos esses sentimentos. Jesus, enquanto falava com os discípulos, ali, né, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não teria dito, vou preparar lugar para vocês. Enquanto ele está falando isso tudo ali, ele tá sondando os rostos, né? Ele está olhando os rostinhos, os olhos, o brilho no olho, né, de cada um. Ontem eu fui numa loja, e aí a moça do caixa, na hora que foi receber, eu olhei no olho dela assim, eu vi que ela estava com um olhar triste, sabe? A gente às vezes percebe a tristeza no olhar das pessoas. Às vezes a gente percebe também o brilho de euforia no coração das pessoas, nos olhos das pessoas, né? Os olhos revelam muita coisa. O jeito da pessoa agir revela muita coisa, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Talvez você lida com pessoas aí que têm emoções as mais variadas, sentimentos mais variados dentro do coração e você não consegue compreender essa pessoa, as ações e reações dessa pessoa, porque muitas vezes ela está agindo ou reagindo de acordo com uma resposta de um sentimento que ela tem dentro dela. E a gente nem sabe, né? Por isso que Jesus falou que a gente não pode julgar segundo a aparência, né? A pessoa às vezes te dá uma resposta que você não gostou de ouvir e você fala, nossa, fulano é tão ignorante, né? Mas às vezes você não sabe o que essa pessoa está carregando na vida dele. É claro que a gente não pode também ser lixo emocional de ninguém, né? E nem pode fazer as pessoas de lixo emocional. A gente não pode todo o lixo que a pessoa tem dentro dela despejar na gente. A gente não pode permitir isso. E também a gente não nos é permitido também pegar o nosso lixo emocional e despejar nos outros, né? Mas dá pra gente ter pelo menos um pouco de indulgência, né? Um pouco de indulgência no sentido do trato com o outro. Saber que muitas vezes dentro do outro também pululam emoções e sentimentos, assim como dentro da gente. A gente gostaria que as pessoas entendessem as perturbações do nosso coração, as nossas ansiedades, nossos medos, nossas frustrações, né? Nossas confusões mentais tantas vezes. A gente gostaria que as pessoas entendessem isso. E a gente precisa entender também os outros, né? Mas o bom disso é que Deus, Jesus falou, creia em Deus, creia também em mim. O bom disso é saber que Deus, Ele pode nos ajudar, né? A gente pode falar, Senhor, eu estou sentindo isso. Mesmo que o sentimento não seja bom, mesmo que seja um sentimento perigoso, nocivo, mesmo que seja um pensamento não confessável aos homens, mas ele precisa ser confessado a Deus, para que Deus nos ajude a fazer gestão dele, né? E ele não se torne um inimigo nosso. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 7, né?
que há sentimentos e emoções que são como inimigos nossos, né? Ou a gente domina, ou ele vai nos dominar, não é verdade? Há sentimentos adormecidos dentro da gente que algumas emoções despertam, né? E a gente tem que estar sempre vigilante. Eu conversei com uma pessoa um tempo atrás que falou comigo assim, com relação a um pecado especificamente. Falou assim: olha, pastor, eu faço gestão disso todo dia de manhã eu faço gestão disso. Porque a hora que eu vacilar, quando eu vacilo um pouquinho, meu pensamento vai nessa direção. E se eu deixar meu pensamento nessa direção, todas aquelas emoções do passado, antes de eu conhecer Jesus, elas voltam e eu corro o risco de abandonar Jesus por causa disso. Eu sei o perigo disso. Eu sei o quanto eu gostei, quanto eu gostava disso. É porque a gente pensa que quando a gente se converte, a gente vira uma página em branco, né? Tudo que foi passado esqueceu. Não esqueceu, não. Você está ali com vários sentimentos, emoções. Agora você tem o Espírito Santo, que vai te ajudar a fazer gestão disso, né? Para que você não deixe de confiar em Deus e em Jesus. Que Ele nos abençoe, né? Que o Senhor nos abençoe. Esse Senhor que falou com os discípulos, né? Creia em Deus, creia também em mim. Vou preparar lugar para vocês. Que Ele também nos abençoe. O lugar que Ele vai preparar para a gente, as nossas gestões, os nossos sentimentos e emoções estarão totalmente cativos a Ele. Mas enquanto não, a gente precisa levar cativo a Ele todo dia. Amém? Oremos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. Pedimos que o Senhor nos ajude a fazer gestão de sentimentos e emoções e nos conduza a pastos verdejantes. Em nome de Jesus. Amém. José Antônio, meu sogro, Gleison Machado e todos os irmãos aí, Deus abençoe, que nessa terça-feira seja iluminada e guardada pelo Senhor.